Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa EBD, transmitida aqui diretamente dos estúdios em Camboriú, Santa Catarina. Programa esse que tem a intenção de contribuir com a sua vida como professor da EBD, educador cristão, e você também que procura agregar conhecimentos a partir das lições bíblicas produzidas pela nossa casa publicadora. A lição que iremos estudar hoje é a lição de número 8 da nossa revista de jovens, cuja temática geral é Imitadores de Cristo, e a temática do capítulo 8, ou da lição número 8, seria Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Essa lição tem por objetivo, primeiro, explicar as atitudes que proclamam Cristo. Então nós iremos perceber a partir disso que o comportamento também manda bastante, embora não seja a palavra final, mas isso também é uma atitude evangelizadora. Compreender que precisamos pregar a todos, aí fica a questão da consciência missionária e o abraçar do quinhão de responsabilidade individual no que tange à evangelização, seja nas imediações de onde moramos, ou até mesmo o desafio do Senhor para um chamado transcultural e um comissionamento para a evangelização de outros povos e de outras culturas, o que exige uma preparação prévia para que se faça um trabalho bem sucedido fora da nação. Como também conscientizar que precisamos pregar o amor de Cristo. Eis aí um dos grandes lemas do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo irá dizer a mesma coisa em Efésios capítulo 3, versículo 8, Deus que tem nos amado ricamente. Essa é uma expressão paulina para descrever a grandeza do amor de Deus. A nossa leitura semanal, nós também temos um texto principal que está em Colossenses 3 e 11. Colossenses é basicamente considerado pelos teólogos como uma réplica, Ctrl+C, Ctrl+V, de Efésios, sendo que o diferencial é que um trata de realidades espirituais da perspectiva da vida cristã dentro da realidade do reino de Deus, enquanto que Colossenses irá falar sobre os riscos de se viver, de se ser igreja numa realidade cultural dominada por paganismo e uma cultura de ritos, de rituais, e é isso que caracteriza a igreja de Colossos. Versículo 11 do capítulo 3 diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Em Cristo nós somos capacitados para ser pregoeiros da verdade e embaixadores do reino de Deus. As duas expressões, tanto pregoeiros ou arautos como embaixadores, são expressões paulinas que têm um grande impacto e descreve funções de grande relevância no contexto em que o autor escreveu as epístolas em questão. A nossa leitura semanal, eu vou tentar sintetizá-la a partir de tópicos que também irão trabalhar automaticamente os três tópicos que norteiam a nossa lição. Primeiro, atitudes que proclamam Cristo. Segunda, Cristo, toda a mensagem de todos. E terceiro, pregando o amor. Vamos perceber que a urgência da pregação, que é a temática central, porque a pregação expõe a graça, e Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então espera-se que se faça isso. Há uma história atribuída à figura do pregador inglês Charles Hurd Spurgeon, ou Charles Hurd Spurgeon, que ele tinha por hábito evangelizar nos trens de Londres ou no metrô de Londres. E um dia perguntaram por que ele fazia isso, se ele tinha uma formação ou um alinhamento teológico calvinista que acredita que os eleitos eles estão claramente definidos dentro da perspectiva de Deus. Ele disse, veja bem, Deus não colocou marcas brancas nas costas dos eleitos. Se ele tivesse feito isso, eu passaria o resto dos meus dias levantando camisas nas ruas de Londres. Como ele não fez, é meu dever pregar a todos indistintamente, deixando o conhecimento de quem é salvo ou não
com o Senhor. Isso é uma postura de humildade diante da soberania de Deus. E a urgência da pregação, ela caracteriza-se ou estabelece, primeiramente, uma relação redimida com o tempo. Quando você lê Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, duas coisas estão em evidência aí. Primeiro, a necessidade daquele que se propõe a evangelizar estar cheio de Deus e esvaziado de si. Assim como o Filho de Deus se esvaziou da sua glória e assumiu a condição humana, é necessário que aquele que queira representá-lo precisa esvaziar-se primeiramente para depois ser cheio desse Cristo e torná-lo conhecido. Então, Paulo estabelece também uma segunda relação, uma relação sadia com o tempo. A palavra remir aí é administrar sabiamente, é entender que a palavra tempo, todas as vezes que aparece nas epístolas paulinas, ela vem da palavra kairos, que descreve a intervenção de Deus no cronos, no tempo dos homens. Quando Deus me comissiona para alguma coisa, Ele está demonstrando a sua providência para com um lugar, para com um grupo de pessoas, para com uma geração. E Ele espera que eu não tenha em pouca importância ou pouco valor essa oportunidade, porque fazer isso é uma espécie de desprezo à providência divina e, acima de tudo, a expressão da graça. Então, a urgência da pregação estabelece uma relação redimida com o tempo. E quando eu digo redimida, eu quero que você entenda que a salvação, ela é um projeto integral para a vida. Inclusive, ela também lida e trata os meus desregramentos. Como professor da EBD, é importante que eu entenda que eu preciso administrar o tempo corretamente para produzir o conteúdo de qualidade. Segundo, eu preciso dedicar tempo de qualidade para fazer isso, porque sem isso, sem a dedicação e sem a sábia administração do tempo, eu posso correr o risco de me atropelar no exercício desse chamado que Deus me fez. Segunda coisa, uma redenção dos afetos, né? Paulo fala: o amor de Cristo ou o amor de Deus nos constrange. O que nos leva de fato a evangelizar, a expressar o amor em atitudes, pregações, comportamentos e um estilo de vida, é justamente esse constranger do Espírito. O amor de Deus que está dentro de nós, pelo seu Espírito que em nós foi derramado, ele nos move na direção daqueles que não conhecem a Cristo. Como diria o pastor Billy Graham, se você diz que nasceu de novo, mas não está nem um pouco preocupado com o fato de que os seus vizinhos ou o seu bairro inteiro podem estar caminhando para o inferno e alguns desses moradores da sua rua podem estar vivendo os últimos dias de vida ou talvez até o último, existe uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. Então, lembre-se que quem gera esse amor por aqueles que estão em estado de perdição, distantes da glória de Deus, afastados da comunhão, desligados de uma relação pessoal com Deus por herança adâmica, quem nos constrange a buscar essas pessoas, a ir ao encontro delas com uma mensagem pregada com palavras ou pregada com comportamento, é o Espírito de Deus, porque Ele é o agente que conduz essa dispensação chamada dispensação da graça. Também a urgência da pregação, ela estabelece uma caricatura e uma charge ou um autorretrato de Cristo. Nunca uma selfie com uma linguagem corporal e verbal. Traduzindo isso em palavras mais simples, a gente precisa entender que nem sempre as pessoas que transitam o nosso caminho, que acabam acidentalmente ou providencialmente cruzando o nosso caminho, elas lerão a Bíblia que a gente lê, os livros que a gente lê, ou cantará os hinos que a gente canta. Mas elas observarão a nossa linguagem corporal e verbal, a forma como nos comportamos diante da sexualidade desregrada, diante da sociedade da imagem, diante das publicações que fazemos, caracterizadas e carregadas de ódio, não de amor. Por isso que, fazendo uma atualização da nossa realidade digital, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós podemos adaptar para a realidade digital que os dedos teclam a partir daquilo de que está cheio o coração ou a mente. Então a gente precisa entender que nós precisamos
traduzir, transmitir, pintar com a nossa vida para a nossa geração um autorretrato, não uma charge, não uma caricatura de Cristo, muito menos uma selfie de nós mesmos. O centro do Evangelho nunca foi nós. Deus não tem ponto fraco, como propõe essa cultura coach em sua translocada teologia equivocada, distanciada dos fundamentos de uma fé bíblica ortodoxa e equilibrada. Também a gente precisa entender que a urgência da pregação estabelece uma coisa: primeiro se ouve, depois se fala. Primeiro a gente faz o devocional, depois a gente pratica a homilética. Eu gosto de um livro muito interessante e eu quero recomendá-lo a você, chama-se Eu Creio na Pregação do Evangelho, do pastor reverendo John Stott. Um livro fundamental para que a gente possa ter um conteúdo mais aprofundado sobre essas questões. E ele faz todo um resgate do papel fundamental da pregação bíblica centrada na Escritura como mola propulsora, como epicentro, tanto da reforma como dos grandes avivamentos na história. A gente precisa entender que os grandes avivamentos da história vieram da pregação entusiástica, movida pelo Espírito, que gerou o arrependimento profundo do coração e mudou o comportamento daqueles que ouviam. Muitos abandonaram as práticas, os vícios, como também lugares antes infestados por práticas totalmente desonrosas, desordenadas, foram totalmente redimidos e se tornaram lugares de recreação e de expressão sadia do humor humano e da necessidade natural dos seres humanos de se reunirem para celebrar a graça e a graciosidade da vida. Mas tudo isso começa no púlpito e na pregação de qualidade. Portanto, a gente tem que entender que nós precisamos ter a nossa vida devocional. O devocional é quando você não vai à Bíblia como alguém que vai ao mercado para encher o carrinho, para apenas preparar comida para os outros. Mas é quando você assenta-se aos pés do Senhor e você primeiro se alimenta, ou seja, você faz o seu devocional com Deus, para depois transformar aquilo numa dimensão homilética em que você irá repartir o que você aprendeu com outras pessoas. Gosto muito de uma frase do filho do Hudson Taylor. Ele disse: nunca vi o sol nascer ou se pôr na China sem que meu pai estivesse de joelhos. Esse homem teve uma vida caracterizada por vida devocional. E isso impactou profundamente seu filho, que já velho seguia também o seu exemplo. Então, também temos a questão que nós não podemos esquecer da cruz quando for pregar. A cruz é central na pregação cristã. Quando se prega o cristianismo destituído da centralidade da cruz, não se entende o que é graça, porque a graça é justamente isso, esse favor imerecido. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 1, e versículo 21, a gente vai perceber que a graça ela revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. E Deus deu o seu Filho. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Portanto, a graça é um conceito paulino, central, e Paulo dá grande destaque não só à ideia de graça, mas muito mais aos seus efeitos. Quando você lê Efésios 1 e 7, quando você lê também o capítulo 2, versículo 5, versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora, por que a graça é um favor imerecido? Nós estamos já no conceito central aqui de graça. Por causa da indignidade de todos. Quando você lê Romanos capítulo 10, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que isso fique consciente, que isso fique cravejado na vida e nos ouvidos, na alma, na consciência dos seus alunos e daqueles que lhe ouvem, pregando e ensinando. Todos estavam destituídos. E a graça, ela é um favor por conta disso, porque ela se propõe a religar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Porque a nossa justiça é injusta. Quando você lê Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta Isaías irá dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não há bondade, não há dignidade, não há nada em nós que nos tornem
atraentes, agradáveis. Pelo contrário, Isaías 53 vai descrever que por conta da sua aceitação e da sua morte vicária ou substitutiva, o profeta vai descrever numa linguagem poética para descrever o processo de dilaceramento, do rasgar a sua carne, acima de tudo, o processo de enfeiamento estético por conta da crueldade do processo de crucificação. Ele vai dizer, ele era sem parecer e formosura, e nele nada víamos para que nos sentíssemos atraídos. Mas o capítulo vai trabalhar toda a questão dos efeitos dessa obra e dessa expressão profunda da graça de Deus. Eis aí a centralidade da cruz. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Por essa razão, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Receba então em si vida eterna. Mas lembre-se, não basta eu falar da cruz. Eu preciso ter consciência de que eu também já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu. Eu estou crucificado com Cristo. Por isso eu posso entender com maior profundidade essa questão da graça a partir da cruz de Cristo. Você vai perceber que por causa do valor impagável da nossa dívida antes da graça, nós tínhamos uma dívida que descrita em linguagem monetária, ela seria impagável, mas ela é paga, alguém pagou. Paulo irá dizer a mesma coisa quando diz aos Colossenses que ele pegou a cédula que era contrária a nós, riscando-a do Calvário. Riscar aí é derramar uma composição química que apaga todas as frases e sentenças jurídicas que estavam no papiro debaixo do assento do magistrado, que naquele contexto se chamava bema, né? O tribunal que se reunia de tempos em tempos em lugares para julgar as causas de uma aldeia. E você percebe, a partir dessa expressão simples, que a palavra riscar aí, exaleipo, é tornar justo diante de um tribunal quem é injusto. Isso é possível porque o juiz, ao mesmo tempo, tem o poder de lhe absolver, mas para lhe absolver, ele assume a sua condição. Isso é algo totalmente inusitado diante da estrutura jurídica romana. Jamais um imperador, um magistrado, um juiz faria isso. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz do Universo, fez isso. E por que ele se sujeitou a morrer? Porque ele sabia que poderia ressuscitar. Por essa razão é que Paulo, quando está diante das mais brilhantes mentes de Atenas, no Areópago, ele diz: e Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar os homens, e deu prova disto, ressuscitando o juiz de entre os mortos, a saber, o seu filho. Portanto, ele convoca todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque isso vai, de fato, acontecer. Então, graça é uma palavra central do cristianismo. Paulo, 1 Pedro 5,10, chama Deus de o Deus de toda graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29, o Espírito da graça. Você vai perceber que Atos 15:11, sobre ele todas as esperanças são postas, a graça do Senhor Jesus Cristo e na graça de Cristo. Você vai perceber que foi ela que sustentou Paulo por causa da sua plenitude. Quando Paulo está atravessado por um espinho, ele ora ao Senhor para que ele remova, e o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. Por sempre andar bem acompanhada, a graça é fundamental. Quando você lê 1 João 1,17, a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E se isso não basta como argumentação, eu quero lhe informar aquilo que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 11. Ele diz que Cristo é o fim da lei e o início da graça. A partir dessa dispensação não há salvação, não há resgate, não há perdão fora de Cristo, da sua obra, do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição e do poder que há no seu nome para nos absolver. Graça também é um nome para as boas novas. Quando você lê Atos 20 e 24, a Bíblia chama o Evangelho da graça de Deus. Ela é o começo, meio e o fim da teologia expressa no Novo Testamento. Literalmente, a graça é o sumário e a substância da fé no Novo Testamento. O nosso tópico de número 2 fala sobre Cristo, toda a mensagem de todos. O dever evangelístico é para com todos. Como bem afirmou Cristo, nele somos um. Os múltiplos ministérios, dons e sinais que são distribuídos pelo Espírito Santo para as igrejas têm como objetivo central validar nossos esforços evangelísticos.
E o autor pontua algo muito interessante. Ele coloca a questão do que fazemos no terreno da motivação. Se algo em sua vida ou em sua igreja está sendo feito, mas não visa a proclamação do Evangelho, não deve ser realizado, pois isso não vem de Deus. Sabe, a gente precisa entender que quando decidimos fazer alguma coisa para o Senhor, temos que lembrar que um dia isso será submetido a um tribunal rigoroso, que a Bíblia chama de o grande tribunal de Cristo. Não para julgar a salvação, mas para julgar essas obras, com que intenções elas foram feitas. E Paulo irá dizer que algumas delas não suportarão ao fogo ou ao crivo daquele tribunal, e elas ficarão sem nenhum tipo de recompensa para aqueles que as realizou. Pregando com amor, corresponda à honra de ser chamado por Cristo. Os que foram chamados por Deus não podem viver como se fossem ignorantes quanto à graça e a salvação adquiridos por Jesus. Agora, a grande questão aqui é o que está reservado aos pregadores, aos que querem pregar, aos que querem evangelizar. Jesus disse que nós seremos odiados de todos, sabe? Seremos tratados como pessoas indignas, perseguidos, injustiçados. O próprio Paulo diz: nós, os apóstolos, somos tidos como a escória, como o lixo deste mundo. Mas o mesmo Paulo, no seu ímpeto evangelizador, ele disse: eu fiz de tudo para com todos. Fiz-me de sábio para com os sábios, de louco para com os loucos. Agi como se estivesse debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei, para que de alguma forma e por todos os meios eu pudesse alcançar a todos. A seriedade da evangelização. Paulo exorta seus leitores que, no que se refere aos fracos e caídos, devemos aplicar em nossa prática evangelística o mesmo princípio de graça e misericórdia que experimentamos em Cristo. Ou seja, nesse processo de caminhada, alguns vão desanimar, desistir, tropeçar. Cabe a nós agir com graça, misericórdia e bondade para com eles, trazendo-os de volta à comunhão dos santos, para que eles possam serem nutridos pela seiva da videira verdadeira na qual estamos enxertados, e elas possam então voltar a ter vida de Deus em Deus e frutificar para a boa qualidade das relações na vida da igreja. O nosso terceiro tópico, ele trabalha com essa questão central. Só há pregação do Evangelho onde há amor. A mensagem de Cristo é completamente medida ou mediada pelo amor, diante das desafiadoras orientações dadas àquelas igrejas que leriam esta carta. Paulo lembra que o amor é suficiente para puni-los. Aquilo que nos vincula a Deus e uns aos outros é o amor. É por isso que uma pregação genuinamente cristã não pode ser odiosa, pois este não é o padrão divino. Num tempo de tantos conflitos, que a igreja seja um lugar de apaziguamento das tensões, um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Vivamos o amor. Vejam, Mateus, citando Jesus, disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A igreja tem que ter essa dimensão acolhedora, hospitalar, lembrando que os não salvos são descritos como doentes, adoecidos pela herança genética de Adão. Eles chegam à igreja e eles precisam serem invadidos pela presença genuína do amor de Deus em Cristo. Só que eles vão perceber isso através da forma como lidamos, da forma como tratamos. Há uma história verídica que envolve a figura histórica de Mahatma Gandhi, o grande líder indiano. Quando veio estudar direito na Inglaterra, ele tentou entrar num templo cristão, mas foi barrado por conta do seu cheiro de incenso. Isso ocasionou um profundo impacto sobre a sua fé. Ele pediu para esperar terminar o culto para falar com o reverendo, mas aquele homem que cuidava da porta disse que ele não era bem-vindo ali, que ele precisava retirar-se porque estava incomodando o culto. Quando ele volta para a Índia, ele leva os princípios de Cristo aquilo que levou à libertação da Índia é um princípio que Cristo ensinou. A lei da não violência está fundamentada naquilo que Cristo ensinou e que ele transformou em uma agenda política na Índia. E ele disse uma frase que é muito marcante: o vosso Cristo eu aceito, o vosso cristianismo não. As pessoas, elas só
darão o braço a torcer, só entenderão aquilo que estamos falando quando isso for acompanhado de ações, afetos e atitudes que deixe claro para elas que elas são bem-vindas apesar dos seus problemas, dos seus erros, dos seus pecados e fracassos. Elas vieram ao lugar certo, onde elas serão acolhidas no seio de uma grande família, onde serão tratadas, enxertadas num novo nível de relacionamentos, terão os seus nomes escritos no livro da vida e a partir de agora voltarão para a vida, para uma qualidade de vida totalmente nova por causa da graça, do amor e da pregação com atitudes, gestos e palavras, tá bom? Um grande abraço a todos, espero ter contribuído com essa lição para que você possa então edificar a vida dos seus alunos e ouvintes. Um grande abraço, pastor Lucia Freitas.